Quando sou Jovem Verde, eu sujo aqui com mais um vídeo. 2-0 pro Verdão, hein? Tá satisfeito aí ou não? Tá puto ainda? Então não tem jeito pra você. 2-0 pro Verdão contra o Corinthians no derby. Meus amigos, a imprensa já tá aí comentando o Verdão, porque não vai deixar o Flamengo distanciar, não. E os dois, pelo jeito, vão polarizar esse Brasileirão aí, hein? Ano passado o Flamengo ficou pra trás, comeu a poeira do Verdão. Esse ano o Flamengo tá querendo aí ficar nessa disputa até o final. Vamos ver aí quem vai ficar nesse páreo aí, tá? Vamos ver, tô animado aí pra ver o que vai acontecer. Será que o Tite se aguenta no cargo? Vamos ver por quanto tempo. Vamos ver aí, galera, o que essa galera da imprensa falou depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Deixa aquele like. Sei que você já conferiu a inscrição, já tá inscrito aqui no canal, então vai deixar o comentário também aí, tá? Coloca aqui embaixo, como eu sempre digo, eu vou falar um erro de comunicação aqui, mas por um bom motivo. Vou falar para todo mundo. Vocês que estão nos assistindo, coloquem seus comentários, é até estranho falar errado, coloquem seus comentários aqui embaixo, porque até buga a minha mente. Eu preciso de vocês, tá? Preciso de vocês. É como se estivesse falando outro idioma que eu mal domino, entendeu? Meu Deus do céu, falar errado é tão estranho. Mas, vamos lá, vamos ver o que a imprensa está falando. A imprensa está alvoroçada com mais uma vitória do Verde, 2-0, fora os ameaças. Palmeiras e Corinthians, um derby que foi jogado no Allianz Parque, né, com um grande público por lá, e o jogo em que se confirmou a superioridade nesse momento do Palmeiras com 2-0. A gente vai colocar aí para vocês os melhores momentos do jogo. Embora, Jéssica, o Palmeiras tenha vencido, até o gol na cobrança de falta do Veiga, né, que foi desviada pelo Fabinho, que a gente vai ver ali mais à frente, o primeiro tempo foi bastante equilibrado em termos de chances de gols, né? O jogo foi meio amarrado no primeiro tempo, sem muitas chances claras, mas não havia uma grande disparidade entre os times, né? Não, até porque o Corinthians fazia uma boa marcação ali no primeiro tempo, né? Uma marcação média, mas bem ajustada aí. Essa foi a melhor chance, né, Jéssica? No primeiro tempo foi. Quando o Fabinho rouba a bola do Garro dentro da área e o menino chuta para a defesa do Donelli. E o Palmeiras apostando bastante nos passes longos, né, para encontrar esse ataque em profundidade. O Corinthians conseguia fazer bem essa marcação no meio campo do Palmeiras, apostando também nesses três homens do meio para frente aí do Corinthians um pouco mais soltos nessa marcação, perseguindo um pouco mais a marcação para tentar inibir a criação do Palmeiras, né? Mas no segundo tempo a gente percebe como já é de praxe, assim, esse time do Abel mudar o ritmo de jogo, né? O Palmeiras volta para o segundo tempo muito mais agressivo, e aí sobe mais a sua linha de defesa, encurtando o campo, aí faz realmente um abafa em cima da saída de bola do Corinthians, e o Palmeiras acaba construindo seus gols em duas bolas paradas, que sempre foi uma arma muito forte do Palmeiras, mas era um time no segundo tempo já melhor do que o Corinthians. E o Corinthians não conseguiu, depois entra o Coronado ainda no meio campo, sai o Ranieri para ter um pouco mais de criação, mas essa criação é muito prejudicada, né? O Corinthians é muito dependente do futebol do Wesley. Geralmente a jogada do Corinthians é contar com o Wesley para ele tentar resolver quase que sozinho alguma coisa lá na frente. Isso é muito pouco, é muito pobre, principalmente se a gente levar em consideração que o Corinthians investiu num meia que não custou barato, que é o Igor Coronado, e ele não consegue nem atuar durante os 90 minutos do jogo, né? A gente vê aí o gol de falta do Rafael Veiga, que acaba desviando, né? Só o Abel, daqui a pouco a gente vai ver a entrevista do Abel. O Abel disse que foi uma jogada ensaiada, muito ensaiada, né? Por um de seus auxiliares no treinamento de ontem. Claro que ele estava brincando. Agora, me estranhou muito, Mansur, pelo lado do Corinthians, que aos 26 do segundo tempo, o Corinthians perdendo o jogo, o Antônio Oliveira tira o único jogador perigoso do time, aquele que mais se aproximava do gol do Palmeiras, que foi o Wesley, que era onde as coisas aconteciam ali, eram pelo lado dele, porque de resto não vinha acontecendo muita coisa, né? O Yuri estava com dificuldade de se livrar dos dois meninos zagueiros do Palmeiras, que aliás fizeram um ótimo jogo, né? Mas me surpreendeu a saída do Wesley, né? Tem vezes que uma expulsão, que em tese é uma notícia boa para o seu time, ela acaba expondo algumas fraquezas de uma maneira quase indiscutível, né? Enquanto o jogo para o Corinthians foi um exercício mais defensivo do que ofensivo, ou seja, de conter o Palmeiras, que tinha mais iniciativa, especialmente no primeiro tempo, o Corinthians ganhou muito duelo, o Corinthians conseguiu proteger a área minimamente, embora não fosse um time que se impunha no campo, mas ele
passou muito poucos sustos efetivos. Marcava bem. O maior desconforto do Corinthians foi lidar com os primeiros 15 minutos de uma marcação do Palmeiras. Pressão homem a homem, campo inteiro na saída de bola do Corinthians. O Corinthians alongava a bola, muitas vezes não ganhava esse duelo, porque não é o forte do Yuri Alberto fazer essa disputa pelo alto. A bola voltava e o Palmeiras ia fazendo volume. Aos poucos o Corinthians consegue manter o jogo um pouco mais longe do campo dele e quando precisa defender a própria área, defendia bem. Alguns jogadores bem até defensivamente, né? O Ranieri acompanhando o Veiga, o Hugo ganhou bastante duelo ali, né? contra o Estevão. Agora, a partir da expulsão em desvantagem no placar, que o jogo passa a ter um convite ao Corinthians de ser um time que ficasse mais com a bola, que tentasse encontrar espaço e atacasse mais, a pobreza ofensiva do Corinthians ela fica muito clara. Né? É muito dependente de individualidade e quando sai o Wesley, a maior individualidade sai do jogo. Ou uma bola parada cobrada pelo Garro, né? Exato. Aliás, teve uma falta... Teve uma bem cobrada, né? Já mais para perto do final do jogo, acho que para muita gente lembrou uma falta que ele cobrou, que o Everton acabou tendo uma infelicidade. Em Barueri, não foi? Acho que foi Barueri o jogo. Deve ter passado esse filme, mas o Corinthians tinha muito pouco a propor. E a entrada do Pedro Raul, de fato... Primeiro assim, o Corinthians tem a entrada do Igor Coronado para jogar com 2 meias, né? Com o Igor e com o Garro, o Ranieri sai do jogo, o Bidon vem fazer a função de primeiro volante. No lugar do Corinthians se tornar mais ofensivo, essa mexida, na verdade, deu um pouco mais de conforto ao Palmeiras em muitos momentos, porque o Corinthians não conseguia roubar a bola com rapidez. Só uma informação, Jéssica Mansur, eu recebi aqui, de que o Antônio Oliveira disse na coletiva, justificou dizendo que o Wesley pediu para sair. Pediu, né? Pediu para sair. Então, por isso, a substituição, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que discutir. Mas, voltando à primeira mexida, quando entram os 2 meias, e acho que isso é algo que vem acompanhando o Corinthians há muito tempo, as tentativas de jogar com os 2 meias juntos, por vezes resultam num time que tem tanta dificuldade de recuperação de bola rápida, que por vezes ele não consegue construir volume à altura da capacidade técnica que esses jogadores, em tese, podem entregar. Não é um elenco que tem sobra em posição nenhuma, é um elenco que tem dificuldade, tem alguns desequilíbrios, poderia estar numa posição melhor do que está, não dava para imaginar o Corinthians vice-lanterna do Campeonato Brasileiro a essa altura, mesmo com os seus jogos a menos, mas é um time muito dependente de individualidade para construir. Acontece muito pouca coisa quando o Corinthians tem a bola, e a expulsão acabou expondo isso de uma maneira muito clara. Uma outra coisa que chama muita atenção, né, como, isso é chovendo molhado, a gente tem dito isso aqui há bastante tempo, como o Palmeiras tem trabalhado muito bem os jogadores formados na sua categoria de base. Eu fiz uma conta rápida aqui, hoje o Palmeiras jogou dos 11 titulares mais as 6 substituições, portanto foram usados 16 jogadores, 8 saíram das categorias de base do Palmeiras, ou seja, metade dos 16 jogadores usados pelo Abel na partida de hoje foram formados na academia do Palmeiras. 5 foram titulares. Então, meio time do Palmeiras hoje, daqueles que iniciaram o jogo, foram formados nas categorias de base do Palmeiras. Veja que trabalho, né? O Palmeiras chega num clássico como esse contra o Corinthians, em que pese todos os desfalques causados por Copa América, por lesões e tudo mais, o Palmeiras entra no clássico com 5 jogadores formados na base e consegue fazer um jogo como esse. A gente percebe a diferença que hoje Corinthians e Palmeiras estão enquanto clube, né? Enquanto organização, enquanto as pretensões, enquanto estrutura. Quem vem da base do Palmeiras chega, claro, por conta de um trabalho muito bem feito, mas preparado para entrar no time profissional e corresponder à altura da cobrança que é o Palmeiras hoje, de muita competitividade, de muita atenção, de execução de tarefas em campo que o treinador cobra que sejam feitas com muita excelência e cobra isso de jovens, né? E eles conseguem executar, enquanto que o Corinthians passa por uma dificuldade imensa, mesmo com as contratações que faz, não consegue ter um padrão de jogo, não consegue encontrar um DNA, não consegue encontrar uma marca, passam até treinadores pelo Corinthians, o Corinthians muda perfil de time e isso custa ser atingido, né? E a gente vê a diferença que tem hoje. Acho que essa vitória do Palmeiras e a dificuldade que o Corinthians tem em vencer o Palmeiras recentemente, é um clássico que tem muitos empates, mas faz tempo que o Corinthians não consegue vencer o Palmeiras, tem muito por conta disso também, da diferença que os dois clubes hoje estão no cenário nacional. O Corinthians está fundado numa crise muito grande, institucional, de vários aspectos, não só financeira, de processos, enfim, de entendimento de futebol, enquanto que o Palmeiras entendeu o que precisava ser feito e vem de gestões muito organizadas. Só para ser justo com o Corinthians utilizou 4 jogadores da base hoje, o Donelli, o Maná, o Breno Bidon
e o Wesley, né? Esses foram os 4 jogadores que o Corinthians utilizou das categorias de base. Aqui na hashtag troca de passes, achei a pergunta interessante e transfiro ela para você, Mansur. Jardel Ramos, ele pergunta aqui olhando a tabela, principalmente a parte de baixo, creio que o Corinthians é o de pior perspectiva. O que os amigos acham? Difícil, hein? E aí, Mansur? Difícil. Ele está se referindo aos 3 grandes? Ele está dizendo aqui o dos últimos colocados. Ele o trio de campeões brasileiros que estão nas últimas posições, talvez. Eu acho que o Fluminense também está num beco sem saída ali também, né? Muito difícil por causa da característica do elenco e em função da característica de treinador que chegou. Aliás, só para dar um spoilerzinho aqui, daqui a pouco vamos falar também sobre a contratação de Mano Menezes. O Fluminense anunciou hoje Mano Menezes e a gente fala já sobre o Fluminense. Não estou dizendo que o Mano não é incapaz de montar o Fluminense, tenho dificuldade de imaginar as características do elenco atual do Fluminense rendendo dentro das características de jogo do Mano Menezes nos seus trabalhos ao longo da carreira, especialmente os últimos trabalhos. Eu acho que o Corinthians tem uma questão de construção de elenco que é ruim, mas o Corinthians tem um entorno um entorno do futebol que é de uma instabilidade permanente na estrutura do futebol. A Jéssica acabou de abordar isso. Eu acho que isso interfere muito diretamente no campo, o nível de pressão é altíssimo. Pesa até mais do que o desequilíbrio do elenco, né? Exato, nível de instabilidade grande, questão financeira do clube também pesando muito. Eu acho que o Grêmio tem a questão dos jogos a menos, né? Então, 2 jogos a menos. Se tem alguém que tem algo na manga hoje para amenizar um pouco a situação, é o Grêmio. Por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os 2 treinadores, né? Antônio Oliveira e Abel Ferreira. Os 2 portugueses falaram depois da partida sobre essa vitória do Palmeiras por 2-0, começando com o técnico do Corinthians. Vamos ouvi-los. Estamos tristes porque eu acho que era um jogo que a equipa fez um primeiro tempo extremamente equilibrado, acaba por sofrer um golo de fortuito do adversário, algo que eu eventualmente nunca teria visto no futebol mundial, mas quando a sorte está assim, às vezes nós percebemos que o adversário, alguma situação que eventualmente ele causa, ele acaba por fazer. Portanto, e nós, nessa perspectiva, a única situação que nós vamos fazer, estamos tristes, como é evidente, preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados, portanto, porque sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que nós estamos a fazer. Mesmo com todas as dificuldades, a equipa comportou-se da melhor forma, foi extremamente exigente e rigorosa, principalmente no primeiro tempo, sobre o ponto de vista daquilo que era a estratégia do jogo. Agora acabou o detalhe, e isso é importante e determinante no jogo de futebol. A bola parada, 2 golos de bola parada, o adversário acaba por fazer 2 golos, mas acho que o resultado, na minha opinião, na minha visão, não mostra aquilo que foi os 90 minutos. Nós todos somos responsáveis, portanto, mas sabemos que fomos os escolhidos para atravessar este caminho, mas que com uma convicção enorme, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, que vamos atingir os nossos objetivos. Acho que foi um jogo, mais uma vez, que eu digo, em que o resultado não espelha aquilo que foi o desempenho da equipa, e isso determina muito a convicção daquilo que é o trabalho e a mobilização dos jogadores dentro daquilo que eles também acreditam. Portanto, isso faz parte da função do treinador, nós sabemos as nossas responsabilidades e na quinta-feira vamos estar lá para poder, diante do nosso torcedor, acabar com os 60 e quantos dias, Bessone? 64 dias, no Brasileiro. E vocês viram a primeira parte, portanto, e relativamente ao Wesley, o Wesley dei-lhe 15 minutos a mais, porque ele comeu banana, comeu gel, portanto, é um jogador que estava em sofrimento. Eu aceito que foi um jogador que esteve e fez um bom jogo. Repare que ele até acaba por estar ligado ao segundo golo, portanto, que dar-nos escanteio, portanto, e isso... Eu entendo, o treinador é maluco, tirou o Wesley, mas o Wesley não é um super-homem, portanto, ele pediu para sair. Da mesma forma que o Raniel também pediu para sair, portanto, e aqui não há super-homens, há seres humanos ali que dão tudo pela instituição,
e a justificativa relativamente à troca do Wesley e do Raniel, portanto foram trocas porque fisicamente os jogadores estavam já fragilizados. Relativamente ao Coronado e ao Garro, são jogadores que têm tido alguns problemas físicos, portanto não têm regularmente treinado de uma forma efetiva, portanto temos que estar a gerir os jogadores, portanto, porque percebemos que o campeonato não acaba aqui, portanto, e dentro das dificuldades que nós, principalmente de um elenco mais curto em opções, nós não podemos nesta altura perdermos jogadores. Aquilo que eu quero é hoje ver o Pedro Henrique regressar, é ver o Fagner regressar, é ver o esforço do Presidente e do Diretor Executivo que estão a trabalhar para reforçar cada vez mais a equipa e torná-la mais forte, e no final, e como nós estamos dentro de todas as competições, vamos atingir o objetivo dentro do Campeonato Brasileiro e depois, quem sabe, numa perspectiva, dar com outras condições um tirozinho aí numa Copa qualquer. Olha, essa é a tarefa também do treinador, portanto, e a capacidade que nós temos tido de mobilizar esta gente e perceber que eles também sabem o que é que está a ser feito. Portanto, a confiança é inabalável entre todos, e quando existe isso, existe um caminho e uma luz que nós vamos agarrá-la. Tá aí o Antônio Oliveira, né? Fala sobre confiança. O problema é que o torcedor não está muito confiante, né, no Corinthians hoje em dia. Estava dando uma olhada nos números, os números são alarmantes. O Corinthians não vence há 7 jogos. No Brasileiro só ganhou Fluminense em 13 jogos, exatamente, do Fluminense, 3-0 lá em Itaquera. E nos clássicos, em 2024, foram 5 jogos. Com a derrota de hoje para o Palmeiras, são 3 derrotas. Para o Palmeiras, para o Santos e para o São Paulo. E foram outros 2 empates contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e também contra o São Paulo. De bom é a volta do Pedro Henrique, né? Mais uma opção para o setor ofensivo. Hoje nem entrou bem, né? Ficou 2 meses parado devido a uma lesão. Hoje é uma opção a mais que ele ganha. Fato é que tem muita coisa para ser melhorada nesse Corinthians para que o time consiga reagir e vencer jogos, né? Porque nada mais importa para o Corinthians, por mais que o Antônio diga que o importante agora é recuperar jogadores e tal, mas mais do que isso, ele precisa vencer jogos para conseguir pontuar no campeonato e dar um pouco mais de tranquilidade para esse time que está bastante pressionado. Embora sem recuperar jogadores e sem jogar bem, claro, ele pode eventualmente ganhar um jogo e não conseguir ter a sequência de resultados que o time vai precisar agora para ter o número de pontos que permita sair de zona do rebaixamento. A gente, por um lado, pode questionar se a gente esperava mais rendimento do Corinthians e se esses jogadores podem dar mais rendimento. Isso é uma questão. A outra questão é que é difícil encontrar um contexto de trabalho mais difícil do que esse, porque a expectativa em torno de tudo que gira em torno do Corinthians é sempre alta. E aí eu não estou me referindo só à instabilidade política e à dificuldade econômica do clube. Além de tudo, você teve uma diretoria que assumiu prometendo o mundo à arquibancada, né? Ela disse ao público, ela disse externamente que a realidade do Corinthians esse ano era de um Corinthians fortalecido, que as contratações seriam num patamar altíssimo, que o maior patrocínio viria, e nada disso se revelou. O patrocínio que veio já foi, e os jogadores que eram do nível que se acenou não vieram. E ainda assim se assumiu com o público o compromisso de brigar por posições em tabela que claramente não estão à altura do Corinthians como clube hoje. Não é que o Corinthians não seja desse tamanho, óbvio que é, mas hoje não. O Corinthians vem de anos de problemas de gestões, o Corinthians vem acumulando um endividamento gigantesco, o Corinthians não cumpre uma série de compromissos. A palavra mais repetida pelo atual presidente é tudo que o Corinthians tem dificuldade de ter no mercado, que é credibilidade, seja para atrair jogador, seja para atrair investidor. E quando conseguiu atrair as suas próprias questões, os seus próprios equívocos internos, terminaram por afugentar esse patrocinador. E no meio de tudo isso tem um time de futebol com uma pressão de fazer campanha do tamanho de Corinthians. Isso não combina, isso normalmente não costuma andar junto. E a campanha que vai ser necessária a partir de agora para recuperar o time, é isso que eu ia falar, porque a Silvia Campos aqui na nossa hashtag, Jéssica, ela fala assim, se o número mágico é de 45 pontos para não cair, né, para você não ter nenhuma possibilidade, ela diz, o Corinthians precisará de no mínimo 36 pontos em 25 jogos. Vocês acham que ainda é cedo para se preocupar? Sendo que em 13 rodadas o time
time só conquistou uma vitória? Não é cedo para se preocupar. Não é porque o Corinthians ele está custando a evoluir. A gente não percebe um time que vai evoluindo. Não conseguiu o resultado, mas em campo tem um trabalho que a gente percebe que evolui. Não é. É um Corinthians que ele é carente de ideias. Quando o Corinthians tem a bola no pé, quando ele precisa marcar é um time que está competindo. Mas quando tem a bola no pé, parece um time meio que jogado à sorte. Como é que vai construir o ataque? Parece um time que não tem uma estratégia de ataque, que a única estratégia é largar para o único jogador que resolve sozinho, que é o Wesley. Isso é muito pouco. Isso é uma responsabilidade que o Antônio Oliveira tem condições de capitanear. É uma responsabilidade dele, do treinador. Por mais que todos esses problemas que a gente sabe estão no entorno do Corinthians, e é bem verdade, impactam dentro de campo, sem dúvida, não é à toa que o Corinthians está nesse Z4. Agora, poderia fazer um pouco mais. O Corinthians tem jogadores que podem render um pouco mais. Isso me choca, que a gente está vendo já um trabalho que tem um certo tempo e que quando a gente vê o Corinthians em campo, jogando em casa ou fora, do meio para frente é um time que não consegue produzir. Muito carente de criação, muito jogado à sorte. Parece que fica contando com o acaso, que alguém da defesa adversária erre um passe, erre uma bola, contando com alguma coisa extraordinária que aconteça no jogo para chegar ao seu gol. É muito pouco para uma equipe que tem jogadores capazes de fazer um pouco mais. Você quer um detalhe? A gente falou isso sobre o Fluminense e obviamente vale para o Corinthians hoje. Não é fácil fazer 50% dos pontos. Não. Para ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro ele tem 38 rodadas, o que significa que a pontuação máxima que alguém pode atingir são 114 pontos. O que significa que 50% de aproveitamento são 57 pontos. No campeonato do ano passado, só 6 times fizeram mais de 57 pontos. Só os 6 primeiros colocados fizeram mais. O Fluminense, que no ano passado viveu um grande ano com a conquista da Libertadores, não fez 57 pontos, fez 56. Em determinado momento abriu mão de alguns jogos pela Libertadores? Até pode ser. O fato é que está claro que não é simples fazer 50% dos pontos. O Corinthians, por exemplo, terminou com 50, na 13ª posição. O Corinthians precisa fazer, num ano que se anuncia ainda mais duro do que o ano passado para o clube e para o time de futebol, fazer a partir de agora uma campanha melhor do que fez no ano passado. Ainda mais um time que tem um ataque que hoje não vem produzindo. Né? O Corinthians fez só 9 gols. 9 gols em 13 jogos. Mas será que não menos de um gol por jogo. A gente está no meio do ano. Será que a gente já não pode começar a discutir algumas escolhas de elenco do Corinthians, como, por exemplo, um investimento no Coronado? Sem dúvida. Que é completamente fora da curva, que era um jogador que ia passar que ia precisar de um período enorme de adaptação. As contratações, elas podem muito ser questionadas, né? O preço que foi pago, não pelo jogador, porque acho que é um bom jogador, mas o preço que foi pago pelo Mateuzinho, claro. O preço que foi pago para trazer o Pedro Raul. Então, é uma questão que eu acho que é parecida até com o Vasco, que trouxe alguns jogadores interessantes, mas valores que aparentemente são fora da realidade atual, né? A questão é se foi bem gasto esse dinheiro. Acho que é isso que também fica de questionamento, né? Meus amigos, 2-0 para o Palmeiras. Meus amigos, não tem para ninguém. O Verdão, pelo jeito, vai chegar, né? Eu mudei minha opinião já, hein? Eu achei que não ia jogar. Não é que eu não mudei minha opinião, né? Minha opinião é a mesma. Se jogasse aquele futebolzinho que estava jogando até o jogo contra o Criciúma, não teria o que fazer nesse Campeonato Brasileiro. Ia ter que tentar ganhar uma Copa ali, tentando jogar bem ali os 2 dias e não jogar mal como estava jogando, como vinha jogando, um desses jogos. Porque um desses jogos aí, meu irmão, numa Copa, jogou uma noite ruim aí, pode ir tudo pelo saco, né? É tudo pelos ares. Mas o Verdão voltou a jogar futebol. E aí, o Corinthians pagou o pato, como eu falei, daquela derrota vexatória contra o Fortaleza. Onde as estatísticas até foram boas para o Verdão. Mas alguém ia ter que pagar essa conta aí e não poderia sobrar para outra pessoa, para outro time, a não ser o Corinthians. E o pobre do Antônio Oliveira, hein? Tá ali, ó, por um triz no Corinthians, por um triz. E ele nem é o culpado, né? A bagunça que tá o Corinthians ali, ele é o menos culpado, na minha opinião, aí do problema todo que tá o Corinthians. O primeiro tempo o Corinthians jogou até muito bem, conseguiu evitar que o Palmeiras jogasse, então, o Antônio Oliveira, pra mim, ele foi muito bem aí no clássico, aí, pelo menos no primeiro tempo, né? Foi muito bem aí. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aí, o que você achou? Você tá satisfeito com esse derby aí? O que você viu? E a arbitragem, hein? Essa arbitragem aí, hein? Vou te falar. Olha, vocês então, vamos errar de novo. Vocês que estão me assistindo aí, coloquem seus comentários aqui, porque eu preciso de seus comentários. Cada vez que há um comentário aqui, quanto mais comentários há aqui no vídeo, mais o YouTube manda esse vídeo para mais gente que está assistindo futebol, especialmente o Palmeiras. Está procurando vídeos do Palmeiras, que tem assistido vídeos do Palmeiras, dos canais relacionados, canais dos nossos colegas aqui da mídia alternativa do Palmeiras, que falam do Palmeiras aqui, os torcedores que falam
do Verdão. Então, você também pode deixar o seu comentário aqui, que eu vou agradecer muito a você, muito obrigado. Aliás, deixa aí de qual cidade você está nos assistindo, coloca aí embaixo de qual país, de qual cidade, qual estado. Até o próximo vídeo e avante palestra!